Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, onde a gente vem trabalhando os espaços rurais e urbanos. A aula de hoje tem como tema a modernização na agricultura. A gente vai falar um pouco da introdução que fala sobre a relação que existe entre a agropecuária e a indústria. Essa relação ela é muito próxima, né, da agropecuária com a indústria. Principalmente no fornecimento de matérias-primas, no processamento de produtos, além do uso de produtos industrializados no campo, como equipamentos agrícolas, fertilizantes, químicos, agrotóxicos, rações, medicamentos e vacinas para os animais, entre outros. Tá? Então, a gente viu um pouco sobre essa relação que existe entre a atividade da agropecuária e a atividade industrial. Durante a década de 1950, ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da agricultura, que envolveu um grande aparato tecnológico promovido de variedade de plantas modificadas, genéticas em laboratórios, espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar a alta produtividade. E todo esse avanço, todas essas transformações que ocorreram no espaço agrícola, né, na atividade agrícola, deu o que nós chamamos hoje de agronegócios. A imagem que vocês têm logo aí, né, que mostra um pouco esse espaço, essa paisagem que nós estamos vivendo muito até hoje, né, atualmente, de forma mais intensa, que nós chamamos de agronegócio. Logo depois, vocês têm o conceito, né, do que é o agronegócio. Corresponde à junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção e à subprodução de produtos derivados da agricultura e da pecuária, tá? Aí vocês têm o conceito e logo depois vocês têm uma imagem que fala sobre essa revolução verde. Esse grande salto para a modernização da agricultura ocorreu após a década de 60. Durante um período, grandes avanços científicos ficou conhecido como Revolução Verde, que comprovou várias mudanças na produção agrícola. Entre elas, nós podemos destacar. Aí vocês têm uma imagem que mostra um pouco essa paisagem da Revolução Verde. E logo depois vocês percebem algumas mudanças que começaram a acontecer no espaço agrícola, na produção agrícola, a partir desse item que nós chamamos de Revolução Verde. A partir daí, da década de 60, né, dessa Revolução Verde, começou a haver a mecanização do trabalho, quer dizer, começa a ser inserido as máquinas dentro do espaço rural, dentro do espaço agrícola. Com isso, começa a acontecer a substituição do trabalho humano por máquinas. Quer dizer, em áreas onde se trabalhava uma grande quantidade de pessoas, aí a partir desse momento começa a se dar lugar às máquinas, diminui o trabalho humano. E também a utilização do sistema de irrigação, né, para ajudar no processo de produção agrícola. Continuando falando sobre a Revolução Verde, as transformações, ainda temos a utilização contínua de fertilizantes químicos, que começou a acontecer com mais intensidade, a aplicação de venenos químicos, nas áreas agrícolas e o plantio de semente de alta produtividade. Então, essas foram algumas das principais transformações que começaram a acontecer no espaço agrícola a partir do que nós chamamos de Revolução Verde, tá? Depois nós temos um outro tema que fala sobre a revolução genética, que são os avanços das pesquisas genéticas nas últimas décadas. Modernizou ainda mais a agricultura e deu início ao uso de sementes transgênicas que são modificadas geneticamente com o objetivo de melhorar a produtividade agrícola e a resistência do cultivo de pragas. Elas são utilizadas em muitos países do mundo, incluindo o Brasil, mas tem seu uso regulamentado em alguns locais, tá? Então, são justamente esses avanços tecnológicos que deu início a esse processo que nós chamamos de revolução genética, tá? Que são os processos feitos em laboratórios, tá? E aí nós temos alguns efeitos desse processo da modernização das atividades agrícolas.
A modernização da agricultura representou grande aumento na produtividade agrícola global. No entanto, ela foi prejudicial para os pequenos produtores familiares, porque esses produtores familiares, os pequenos agricultores, eles não tiveram, né, condição econômica de sustentar suas áreas com o avanço tecnológico que começou a acontecer. Então, esses pequenos agricultores, eles foram perdendo a capacidade de produção. Eles não tiveram como competir, né, com esses avanços tecnológicos. Então, eles acabaram vendendo as suas áreas, né, os seus lotes de terra, a sua produtividade, e saindo do espaço rural em busca de outros espaços para poder viver. E aí essa mudança, né, do espaço rural para o espaço, principalmente para o espaço urbano, é que nós denominamos de êxodo rural, que foi uma das principais consequências de todas essas mudanças tecnológicas que houveram no espaço rural, né, a partir dessa revolução verde que ocorreu nas grandes paisagens, tanto do espaço brasileiro quanto dos espaços mundiais, tá? Então, hoje nós trabalhamos um pouco esses avanços tecnológicos nas atividades agrícolas, vimos um pouco o que é o agronegócio, vimos sobre a Revolução Verde, as principais características, vimos sobre alguns itens relacionados à Revolução Genética e as principais consequências desse processo de tecnologia no espaço rural. Ok, crianças? Pegue o livro de vocês, todos os itens que nós estamos estudando, eles estão inseridos no material que vocês têm no livro de vocês. Então, estudem, olhem o livro, qualquer dúvida, qualquer situação, pode vir no meu PV que a gente conversa, tá ok? Tchau, até a próxima aula.